Estamos em dezembro, estamos próximos do Natal e enquanto boa parte da civilização ocidental estará comemorando o nascimento de Cristo Jesus, Rafinha Bastos está gravando vídeos tentando lhe convencer que assassinar a criança no seu ventre é uma coisa que o governo não deveria punir, mas que o seu dinheiro deveria ser tirado de você para financiar o assassinato de crianças intrauterinas, se essa for a vontade da mãe. Eu vi hoje um vídeo do Rafinha Bastos em que ele comenta um tweet irresponsável que ele publicou. O tweet dele diz o seguinte: peraí, se legalizar o aborto ele não se torna obrigatório? A pessoa ainda pode ter o filho se ela quiser? Oxe, estamos discutindo o que então? Rafinha Bastos trata a questão da legalização do aborto com a displicência que é comum aos comunicadores de hoje em dia. O cara é um humorista, mas ele não se contenta em tentar fazer rir. Ele precisa dar opiniões a respeito de assuntos do momento, e ignorante, como basicamente muitos dos comunicadores contemporâneos, ele acha que é tudo uma questão de vontade de escolha. A mulher pode ter o filho se ela quiser, então tudo bem. Mas não é tudo bem. Não é tudo bem porque se o feto, se a criança intrauterina é um ser vivo e é um ser humano, não só em potencial, mas de fato, não é questão de ainda ter o filho se ela quiser, mas é uma questão de respeitar a vida da criança. Rafinha Bastos não lida com a questão em si. A criança é um ser vivo, mas a criança é um ser humano, e como o ser humano é dotado de direitos negativos, ou seja, é dotado do direito de permanecer viva, se ela é uma criança de fato, então não é uma questão de se a mãe vai poder ter o filho se quiser ou não. A questão, no fim das contas, não está em nenhum momento num ambiente de vontade. A questão está em um ambiente de vida, de definição de quando é que a vida começa. E na definição de se o feto é realmente um ser humano, não em potencial, mas de fato. Essa é uma questão que é discutida pela filosofia há muito tempo. Seja no recém-lançado Contra o Aborto, de Francisco Hatsu, que eu tenho aqui em casa, mas eu emprestei e não está comigo. Seja no O que você precisa saber sobre aborto, do Jorge Maza, que é o conterrâneo aqui do Ceará. Seja no que eu comprei recentemente, o Livre para Nascer, o Aborto e a Lei do Embrião Humano, de André Gonçalves Fernandes, publicado pela Vide Editorial. Muitos têm discutido sobre aborto e, infelizmente, as opiniões das pessoas nem sempre são baseadas em literatura que lida profundamente com os assuntos, mas com opinião de stand-upper, certo? Eu respeito profundamente o Rafinha Bastos como profissional. Eu não quero entrar em polêmicas a respeito da atuação profissional do Rafinha Bastos. Eu acho que ele é um stand-upper competentíssimo, acho muito engraçada as piadas dele. Ouço o Rafinha Bastos há muito tempo, sempre gostei muito de ouvir o Rafinha Bastos. Mas quando um cara como ele, que é um comunicador, que é um comediante, se coloca como um teórico público e quer se colocar como um tipo de intelectual orgânico para falar a respeito de questões que são muito elevadas, muito acima dele, eu acho que a gente tem que parar um pouco, a gente tem que tirar a coisa da esfera do pessoal e começar a questionar um pouco aquilo que foi dito. Minha ideia é assistir o vídeo do Rafinha Bastos e ir comentando trecho por trecho. Já no primeiro minuto é um negócio muito triste. Ele fala que, eu falei esse tweet e o pessoal ficou chateado, né? Às vezes eu falo oi e o povo se chateia e eu não tenho mais controle sobre minhas informações. É muito conveniente a qualquer comunicador vir com essa conversa vitimista de que, eu digo as coisas as pessoas interpretam mal. Tudo bem, as pessoas vão interpretar mal o que você diz uma hora ou outra. A questão é, isso é justo ou isso é injusto? Outra coisa, esse ato de se chatear com você é justo ou é injusto? Ou tá em uma zona cinza? É parte justo, parte injusto? Você não pode simplesmente se eximir da responsabilidade das pessoas se chatearem com você quando isso é justo. Se eu dou um murro na cara de alguém, é justo que as pessoas fiquem chateadas comigo. Se você defende o assassinato de crianças intrauterinas, se você defende que isso não seja punido pelo poder estatal, então isso seria um motivo justo para as pessoas ficarem chateadas com você. A partir do momento que alguém começa a defender o assassinato de crianças ainda não nascidas, é normal que as pessoas fiquem chateadas, Rafinha Bastos. Não é uma coisa fora do padrão, tá bom? Mas não me venha com chorumelas de defender uma coisa extremamente agressiva à vida e à liberdade e reclamar que alguém está ficando chateado com você. É a coisa mais normal do mundo que se chateiem por isso. Jogar isso no pacote das injustiças que são cometidas contra você é fugir de uma briga que foi você que comprou. Ninguém lhe obrigou a falar sobre aborto, então tenha força moral de lidar com as consequências daquilo que você faz. Então ele vai colocar a posição dele sobre aborto e aquilo que ele pensa sobre aborto com base numa experiência que ele teve quando ele trabalhou no A Liga. Ele deixa claro que não é nenhum especialista em saúde pública, o que é uma coisa interessante e humilde de se começar dizendo, e ele localiza bem onde foi que ele embasou o argumento dele e a compreensão dele sobre o assunto. E ele conta a história de uma família que ele entrevistou que havia perdido a filha durante um ato de um aborto clandestino. A mulher foi fazer um aborto clandestino. Se você não está debaixo de uma pedra, você sabe como é que isso funciona. Se mata o feto para que você seja atendido pelo SUS, não é? E bem tratado. Tudo que se faz é matar o feto, se coloca ácido
usa-se agulhas de tricô e coisas do tipo. É um ato de assassinato brutal contra uma criança inocente. O que fizeram com essa jovem de 20 e poucos anos foi colocar chumbinho no útero dela, na vagina dela, para que a criança morresse. Ela foi então levada ao hospital. Ela estava num caso muito complicado. Ela engravidou de um vereador, uma cidade muito pequena, havia um relacionamento abusivo. Ela foi proibida de deixar claro que estava grávida. No hospital ela nem chegou a confessar que estava grávida, ela não foi bem tratada e no fim das contas ela chegou a falecer na tentativa de matar o próprio filho. É muito triste que essa mulher tenha passado por algum tipo de abuso, talvez até por alguma ameaça física, não é? E nesse caso existem muitos atenuantes à tentativa de assassinato que essa mulher cometeu a seu filho. Mas o que aconteceu foi isso, essa mulher infelizmente veio a óbito, uma coisa muito triste, morreu ela, morreu a criança. Foi mais um caso do aborto que para 2 corações. 2 vidas foram perdidas por causa do aborto. O Rafinha Bastos então vai entrevistar a família, e aí ele diz que a família estava chorando muito, estava sofrendo muito. E ele então faz a pergunta inconveniente que o jornalista geralmente tem que fazer nos momentos mais inconvenientes. Então você agora seria a favor da legalização do aborto? Não é? A pessoa está sofrendo, está chorando, perdeu filha, perdeu neta, e agora ela tem que ser confrontada com uma pergunta filosófica, não é? E de política pública. Tudo bem. E Rafinha Bastos ficou chocado com a resposta dos enlutados, que foi exatamente a seguinte: não, porque se Deus quis que essa criança fosse gerada, era para ela ter tido esse filho. Ou seja, qual é a resposta totalmente honesta e coerente de uma família que acabou de perder a filha e a neta? É que se essa criança foi gerada, se esse bebê foi concebido, ela deveria ter tido filho. A resposta deles para a dor e para o sofrimento não era uma transformação da realidade para se adequar ao interesse da falecida, mas era que a falecida tivesse se adequado à realidade. Ela estava grávida, um bebê foi concebido dentro dela, uma criança ia nascer, tudo bem, a família talvez fosse dar suporte para isso. Pela resposta da mãe, talvez a família entregasse suporte familiar. Eu conheço, meia dúzia de famílias cristãs que seus filhos jovens tiveram filhos. E essas famílias, claro, condenaram que aquela criança tivesse nascido. Quem é que não condenaria com a menina de 23 anos engravidasse de um vereador? Vereador este, que provavelmente usou de algum tipo de influência de força contra essa mulher para que ela abortasse uma criança. Não era uma pessoa boa, provavelmente, né? Que todo mundo condenaria, qualquer mãe condenaria que a filha se envolvesse nesse tipo de coisa. Mas geralmente o que se faz nessas famílias não é expulsar a criança de casa, não é expulsar a mulher de casa, não é botar a pessoa pra rua. Eu nunca vi isso acontecer e eu tô engajado com o pastorado e com o serviço ministerial há alguns anos. Vou dizer que não existe? Claro que existe, mas o normal é que os pais assumam e cuidem da filha que está grávida. É o normal. É o normal. A mãe diz que se aquela criança foi concebida, então ela deveria ter sido recebida no seio familiar. Ela deveria ter tido a criança. Mas o Rafinha Bastos não se satisfaz com a ideia de que, para aquela família que havia perdido a filha e o neto, ter desejado que, ao invés de matar o neto e morrido junto, aquela mulher tivesse tido o neto, não era uma resposta suficiente. Isso não era uma resposta boa o bastante. A única resposta boa o bastante é que, na verdade, a filha pudesse ter matado o neto em condições melhores. Essa é a resposta que o Rafinha Bastos queria. Isso é absurdo, não é? Não é só absurdo que o Rafinha Bastos esteja desconsiderando a grande questão a respeito do aborto. Quando é que uma vida começa, quando é que um ser humano está concebido dentro do ventre de uma mulher. Mas há uma coisa clara aqui de intolerância religiosa da parte do Rafinha Bastos. Ele diz que fica chocado com o poder que esta tal de religião tem na cabeça do indivíduo. Ele diz que é uma loucura tão grande aquilo tudo. Ele dá a entender que a dor da mãe não era tão grande porque a filha morreu tentando matar, né, outra vida. E é interessante, será que o Rafinha Bastos consegue sondar o coração da dor de uma mãe que perde a filha? Será que o Rafinha Bastos consegue dizer o quanto aquela mulher estava sofrendo ou não, estava chorando ou não? Eu imagino hoje essa senhora assistindo esse vídeo do Rafinha Bastos, algum parente mandando para ela, e alguém que perdeu a filha e que perdeu o neto, tendo que ouvir um comunicador nacionalmente conhecido dizendo que a dor dela não era tão grande assim. Isso é desumano e é uma baixa ética profissional a respeito daquilo no qual o Rafinha Bastos estava trabalhando. Não parece que a mãe em nenhum momento deixou claro que a dor dela era menor porque a filha morreu nessa circunstância. Segundo o Rafinha Bastos, o pessoal estava chorando, estava desesperado. Então o Rafinha, no próprio relato dele, ele se contradiz acerca do que ele está dizendo. Ele diz que ele estava lá chorando, enlutado, sofrendo muito, mas que a dor era menor porque a mãe morreu matando a criança. Isso não parece fazer parte do relato inicial do Rafinha Bastos, e eu nem sei se ele tem capacidade de julgar isso ou não. E ele projeta contra a família daquela menina parte da responsabilidade da morte daquela menina. Ora, ela fugiu de vocês, ela não contou pra vocês, e parece que em parte a culpa é de vocês. Ou seja, tem uma mãe, um pai, que perdeu a filha, que perdeu o neto, tendo que saber que a filha morreu tentando matar o neto, e de fato matou o neto. Aí chega um comunicador pra fazer perguntas de ordem de política pública para aquela mulher. A mulher dá uma resposta extremamente humana. Eu queria que ela tivesse tido a criança, a gente ia cuidar, ajudar,
Por que ela não teve aquela criança? Pra Rafinha Bastos isso não é o bastante, e o Rafinha Bastos ainda joga sobre a família a responsabilidade da morte daquela menina. Porque por algum motivo a mulher teve vergonha de conversar com seus pais, por algum motivo ela não teve coragem de se expor pra sua família. Isso é culpa da religião ou é culpa de um relacionamento familiar meio problemático? Você tem relacionamentos familiares problemáticos e falta de diálogo em famílias de todas as ordens e de todos os tipos. Isso não é culpa da religião, não é culpa de alguém ser contra o aborto. Quantos filhos não contam pros seus pais coisas que seus pais reprovam? Isso é muito comum. Uma família tem que ser uma zona de segurança para as pessoas confessarem suas dificuldades e estabelecerem quais são os seus conflitos. Agora, isso não é mais comum ou menos comum no ambiente religioso ou no ambiente que não é religioso. Eu acho que isso não tem absolutamente nenhuma relevância para a situação. E ele vai dizer que é um grande risco que nós sofremos, que nós passamos como sociedade, ao termos a igreja como um ambiente, um cerne de tomada de decisão acerca da questão do aborto, que não é uma questão que a religião ou a igreja deveria se meter, pelo que dá a entender do que ele diz, mas é só uma questão de saúde pública. Agora, saúde pública é uma questão que não envolve moral diretamente. Se eu tenho cachumba, se eu tenho uma gripe e eu vou no médico, eu estou lidando com uma circunstância que eu recebo. Se eu estou lidando com a questão do aborto, não é só uma questão de saúde, é uma questão que envolve outros assuntos morais. Dizer que aborto é uma questão de saúde pública, pura e simplesmente, é como dizer que escravidão é uma questão econômica, pura e simplesmente. É tentar discutir a questão da escravidão unicamente pelo assunto da economia. Isso vai ser bom ou melhor para a economia de um país ter escravidão ou não? Um dos grandes argumentos usados a favor da permanência de um regime escravocrata era a questão econômica. Como é que a economia vai andar para frente sem os escravos? Quando você pega o aborto e transforma numa questão mera de saúde pública, você está tirando o foco do debate. Sim, a saúde é importante, assim como a questão econômica era relevante no período da escravidão. Mas não era o ponto. O ponto é que o caba lá, o negro, não podia estar sendo escravizado, pelo amor de Deus. É um ser humano. E graças a Deus, os escravocratas estavam do lado errado da história. A questão do aborto ser tratado como questão de saúde pública é uma loucura. O feto não pode ser tratado como um pedaço de coisa, de carne. É um ser humano que está crescendo dentro da barriga de alguém. Tratar isso como uma mera questão de saúde pública é, queira Deus, estar do lado errado da história. É estar do lado dos escravocratas, é estar do lado da morte. É muito triste que a igreja seja um núcleo de tomada de decisão. Ei, deixa eu te dizer, você sabia que no período da Roma Antiga, Rafinha Bastos, era comum que crianças já nascidas fossem arremessadas do alto de pontes, colocadas em montões de lixo flamejante ou deixadas na beira de rios para morrerem? Que para um romano ter um filho não era um ato biológico, mas era um mero ato legal, e que crianças que nasciam e que eram mulheres, eram deficientes ou meramente indesejadas, eram, dentro da lei, assassinadas, que ao lado dos templos de Baal e de Astarote haviam cemitérios de crianças, e que crianças eram entregues ao sacrifício, porque uma criança e nada era a mesma coisa no Império Romano e em várias culturas antigas. E sabe o que foi que mudou isso? O que mudou isso foi a igreja se tornando um núcleo de tomada de decisão acerca da morte de crianças. E porque isso não foi tratado como uma questão de saúde pública, oh meu Deus, nós vamos ter crianças que são deficientes, que vêm com o braço atrofiado, isso é uma questão de saúde pública. E não é questão de saúde pública, é uma questão moral a respeito da vida de um indivíduo. E foi a igreja quem transformou a consciência social do Ocidente acerca do valor da vida do fraco, do oprimido e da criança. É porque a igreja virou um núcleo de tomada de decisão no Ocidente que nós não temos o barbarismo dos séculos primitivos. Mas parece, senhor Rafinha Bastos, que é isso que você quer voltar. E me desculpe, isso é uma piada muito ruim. É uma piada muito ruim que você tire das pessoas que são relacionadas com a religião o direito de serem cidadãs plenas. Como se a neutralidade social fosse o ateísmo e que um tipo de religião fosse tratado como algo que deve ser excluído da vida comum. Quando num ambiente social natural, normal, você tem ideias em competição. Você tem pessoas que são cristãs, pessoas que não são cristãs, gente que é ateu, gente que é da Umbanda, gente que é materialista, gente que acredita em ET, gente que vota no Haddad. Você tem pessoas das mais variadas crenças religiosas. E essas crenças são colocadas no debate público e na arena pública do debate, dentro de cada origem metafísica e de raciocínio. Se uma pessoa tem uma origem metafísica a partir da religião e outro não tem, nenhum é melhor do que o outro, nenhum tem que estar acima do outro. Ambos têm que ter o mesmo espaço de debate social. Tentar tirar das pessoas o direito de trazerem as suas crenças para o debate público é preconceito religioso, é ir contra a liberdade religiosa. Porque hoje você fala isso contra a igreja, amanhã podem falar isso contra a ausência de fé, amanhã podem falar isso dos judeus, como já falaram antigamente, e você não vai querer isso. Eu não quero isso. Nenhum homem decente deveria querer isso. Nenhuma mulher decente deveria querer isso. Porque nós queremos que todos, independente de sua crença religiosa, tenham o mesmo espaço de debate público. Então, criticar alguém porque ele faz parte de um ambiente de metafísica religiosa, ele acredita que a vida
começa no ventre e que ele não deveria ter esse papel de debate público, ou que ele não deveria ser tratado como uma pessoa racional e consciente quando argumenta a partir de uma visão que não é naturalista, e que aquele que é naturalista, que deveria ter a visão correta, o neutro, o bem da sociedade, o bom da sociedade, isso é loucura. Isso é ir contra a liberdade de consciência e de crença dentro de uma nação. É desconsiderar os processos históricos que nos trouxeram as bênçãos da civilização contra o barbarismo, e é ir contra a liberdade de crença e de consciência e de participação popular nos seres humanos que são também religiosos. Ah, mas eu sou contra o aborto, eu acho que a mulher não deveria abortar, mas a gente deveria viver numa sociedade livre bastante para que a mulher pudesse decidir. Mas isso é um maior absurdo do mundo. Como é que você pode dizer que é contra o aborto, mas as pessoas deveriam ter liberdade para escolher ou não abortar, como se o aborto fosse comer gordura trans, sei lá. Eu não gosto de comer gordura trans, mas acho que as pessoas deveriam ter direito de comer a besteira que elas quisessem. Como se o aborto não fosse uma questão que falasse diretamente a respeito de outro ser humano. O cerne da discussão está sendo completamente ignorado. O cerne da discussão é quando é que começa a vida, onde é que começa o ser humano. E essa não é uma questão que tem que ser ignorada, não é uma questão que é muito intrincada e por isso a gente não entra. Porque senão a gente vai dizer que a antropologia a respeito dos seres humanos e das raças é uma questão muito filosófica e a gente não deveria entrar nisso. De que talvez o negro realmente devesse ser escravizado, que talvez o negro não tenha alma, que talvez as posições antigas a respeito do formato do cérebro do negro, que tem isso, aquilo, outro, e por isso ele tem incapacidades, ou ele é mais apto para aquilo outro, ou a respeito dos índios, são questões filosóficas, é antropologia, então a gente não tinha que entrar nesse tipo de assunto. Cada um tem que ter a liberdade para ter o seu escravinho, Rafinha. E não é, ninguém acredita nisso, você não acredita nisso. Por quê? Porque você está levando o cerne do debate em consideração nesses assuntos. O ser humano tem um valor intrínseco e todos são iguais e livres. Então por que o cerne da questão tem que ser ignorado no debate sobre o aborto? Se o cerne da questão é que o aborto é um ser vivo, é um ser humano em crescimento, não um ser humano em formação, mas um ser humano plenamente estabelecido, se formando simplesmente bioquimicamente, psicologicamente, como todos nós estamos nos formando em algum nível. Falar de direito, de liberdade da mulher quando você é contra pessoalmente o aborto é uma hipocrisia imensa, é fugir do cerne da discussão. É dizer que eu sou contra o assassinato, mas sou a favor da liberdade de assassinar. É como dizer que eu sou contra a escravidão, mas sou a favor da liberdade de escravizar. Não tem problema, se você é contra a escravidão, só não escravize. Mas não tire o direito do branco de decidir se ele vai escravizar ou não. O cerne da questão não é liberdade. O cerne da questão não é saúde ou economia, no caso da escravidão. O cerne da questão é o valor da vida humana, a dignidade do indivíduo e quando a vida realmente começa. E o Rafinha fala do consenso entre nós profissionais de saúde pública. Quer que eu lhe mostre um consenso, Rafinha Bastos? Vou lhe mostrar isso aqui, ó. Isso aqui é um bonequinho de plástico que eu tenho em casa. O meu amigo Jorge Maza, que me deu, escreveu um livro muito bom sobre aborto. Isso aqui é um feto de 12 semanas, certo? Já tem todos os membros formados. Já possui todos os órgãos internos. Se for mulher, já possui útero, certo? Já sorri e já soluça. Tem 12 semanas, tá bom? É a idade que querem liberar o aborto no Brasil. Foi o que tentaram fazer na ação direta de inconstitucionalidade, lá no STF, tentando defender o aborto até 12 semanas, se não me engano. Isso aqui é uma criança de 12 semanas. É uma pessoa plenamente formada fisicamente. Você vai me dizer que isso aqui não é um ser humano simplesmente porque é pequeno? Você vai dizer que não é um ser humano porque não está psicologicamente bem formado? Porque nenhum de nós está psicologicamente bem formado. Nem por isso a gente quer ser morto na rua. Uma criança recém-nascida não é psicologicamente bem formada. E nem por isso ela deve ser morta. Mas isso não impede que em alguns jornais de medicina se publiquem artigos defendendo o afterbirth abortion, que é o aborto pós-nascimento. De que os mesmos argumentos usados para matar uma criança dentro do ventre poderiam ser usados para matar uma criança recém-nascida. Você quer falar de consenso acadêmico e médico, de profissionais de saúde pública? Vem me dizer que isso aqui não é um ser humano. Aí o Rafinha vem dizer que não, mas você não sabe, né? Porque você pode ter filhos sem ser culpa sua, né? Ah, já minha camisinha já rasgou, o anticoncepcional já falhou, não sei o quê. E ele diz, já teve 4 ou 5 vezes que eu achei que eu ia engravidar alguém sem ter culpa nenhuma nisso. Ah, me poupa, cara. Você tá transando. Se você está fazendo sexo, você está disposto a ter filho. Não tem como fugir disso. O sexo, se você pensar até em termos evolutivos e biológicos, ou mesmo dentro de uma cosmovisão cristã, ele tem um potencial de fecundar. O sexo é o instrumento principal para procriação. Nem sempre ele vai procriar, mas sempre vai ter esse potencial em algum nível, em condições normais. O que é que a gente fez? A gente burlou o sistema. A gente conseguiu criar meios de usar o sexo como meio de mera diversão e cada vez mais diminuir a probabilidade e a possibilidade de ter filhos em decorrência disso. Eu não estou querendo dizer que isso é errado, isso aí é outro debate. Eu quero dizer que o que a gente fez foi pegar um instrumento de procriação e tirar dele talvez seu principal objetivo, simplesmente para nos divertirmos no processo. Você pode viver muito bem com isso, tudo bem. Agora, uma vez que você adentra nesse mundo da sexualidade, você tem que estar aberto à possibilidade de engravidar alguém. Isso me parece uma revolta contra a realidade.
Mas isso é um fato da realidade, é um dado biológico do ser humano. Você tem um pênis, uma vagina, você tem uma ejaculação com esperma, você tem um óvulo que será fecundado, é o ato natural. É aquilo que a gente evita quando usa métodos anticoncepcionais. Agora, você vai dizer que não tem culpa de engravidar alguém? Você se sujeitou a um ato potencialmente fecundador por puro divertimento e vai dizer que não teve culpa disso? Claro que você teve culpa, Rafinha Bastos. Quer dizer que sua mulher engravidar porque ela não tomou anticoncepcional, a culpa não foi sua e você não vai ter nenhuma responsabilidade sobre a criança? Claro que vai, porque você sabia o que estava fazendo. Tentar desvincular o prazer sexual da potencialidade de fecundação é uma das tentativas modernas de viver a liberdade sexual plena e absoluta sem nenhuma responsabilidade e compromisso. Mas isso não existe, isso é uma revolta contra a realidade. É uma tentativa de criar um mundo que não existe. Claro, nós vamos tentando usar métodos e meios para evitar fecundações que não são desejadas, mas elas sempre são fecundações possíveis, e sempre que você está numa relação sexual, você está diante de uma possibilidade de fecundação. Quando ela acontece, não é uma surpresa. Quando ela acontece, não é um acontecimento, um caso fortuito. Quando ela acontece, ela estava dentro do campo de possibilidades daquele ato sexual. Essa tentativa de revolução sexual absoluta, de viver uma liberdade de prazer, sem as responsabilidades que são possíveis de surgirem com base naquilo, é tolice. Usar o aborto como um argumento para aumentar e estender essa liberdade aos seus limites, até mesmo matando as responsabilidades que podem surgir, é barbarismo. É colocar o prazer sexual acima da própria existência de um ser humano. E o prazer sexual não está acima da vida que surgiu. Aquela vida, a vida que surgiu, a vida que nasceu, vale muito mais do que o mero prazer do orgasmo de alguém que quer se entregar a esse tipo de benese da existência sem ter que se sujeitar aos ônus da existência que muitas vezes aparecem quando a gente não estava querendo, mas que podem acabar surgindo. Aí eu sou obrigado a ter um filho no momento que eu não estava preparado. Claro que é. Claro que você é obrigado a ter o filho no momento em que ele surgir. Se você não está preparado, você faz alguma outra coisa. Você usa outros métodos, 3 métodos anticoncepcionais de segurança. Você faz uma vasectomia, você se vira. Mas se uma criança surge dentro de alguém, então você é obrigado, meu chapa, a ter aquela criança, hora diabo. É um ser humano, não uma erva daninha que você arranca do teu quintal. Ah, mas eu não acho que as pessoas vão sair abortando como um tipo de carnaval do aborto. Vão, elas vão sim. Todas as taxas de aborto no mundo onde o aborto foi liberado, as taxas oficiais de aborto sempre superam e muito as taxas que eram previstas e que eram remontadas de abortos ilegais naquele país. Tudo aquilo que é liberado aumenta, cara. Não tem como mudar. Tudo aquilo que é liberado aumenta. Se o acesso a qualquer coisa é mais fácil, então as pessoas vão acessar mais fácil, caramba. Não é exatamente o que vocês querem. O que vocês querem não é só o aborto mais seguro. O que vocês querem é que o aborto seja encontrado. Se uma coisa hoje é crime e amanhã deixa de ser crime, você realmente acredita que o número não vai aumentar? Se você tirar os fotossensores da rua, se você tirar os limites de velocidade, você realmente acredita que vai todo mundo andar na mesma velocidade? Você acha que ninguém vai andar mais rápido porque antes estava com medo da multa? Achar que passar a legalizar o aborto não vai aumentar a taxa de aborto é acreditar que todo mundo é criminoso e que nenhuma lei tem nenhum poder para impedir ninguém de nada. Então acaba logo com o Estado, vamos virar todo mundo anarcocapitalista e não existe mais sistema de leis, acabou. Ora de acho, a gente tem sistema de lei justamente porque a gente acredita que a força da punição, a ameaça da multa ou da prisão impede que alguém participe de certos atos que são considerados socialmente deletéreis. Todos os dados estimados de abortos ilegais sempre são menores ao número de abortos legais que acontecem após a liberação. A gente tem um exemplo muito recente, que é o caso de Portugal, que foi exatamente o que aconteceu lá. Ah, mas depois que libera, o número diminui. Sim, diminui. Tem um boom de abortos e o número vai diminuindo gradativamente, mas o número de abortos, quando diminui, nunca é menor do que o número que era estimado de antes da legalização. A legalização do aborto aumenta o aborto, aumenta o número de abortos num país. Isso é óbvio. Tentar fugir disso é tentar fugir da própria realidade. E o Rafinha Bastos trata até o próprio Edir Macedo aí como uma ótima referência na questão do aborto, porque Edir Macedo está muito acostumado a lidar com o pobre, né? Edir Macedo está acostumado a lidar com o povão, tanto quanto o Rafinha Bastos está acostumado a lidar com alta literatura a respeito de filosofia e antropologia sobre aborto e o feto, pelo visto. Porque você vai dizer que um cara como o Edir Macedo, que está vivendo fora do país, que vive angariando recursos de gente pobre e que não tem contato real com a miséria há muito tempo, é uma referência de contato com pessoas que estão passando pelo tipo de miséria de alma que o aborto traz, é de uma hipocrisia, é de uma bobagem do tamanho do mundo. Edir Macedo como alguém acostumado a tocar na miséria, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Para defender o aborto, os caras encontram os companheiros, os aliados mais improváveis que você puder imaginar. Se existe uma grande quantidade de jovens que está escondendo as gravidezes indesejadas porque tem medo da família, porque Deus não deixa, o que a gente tem que incentivar é um ambiente familiar de segurança em que os erros da juventude possam ser recebidos
como tal e recebidos em amor e graça. A gente tem que ajudar as pessoas a entenderem que elas devem ajudar os fracos, ajudar quem está em pecado, ajudar os seus filhos que cometem erros na juventude e não expulsá-los de casa ou tratá-los como pessoas execráveis. O que a gente tem que fazer é aumentar os ambientes de segurança, é ajudar as famílias a respeitarem, a ajudarem seus filhos. Claro, deve ter de tudo aí no mundo, um exemplo de cada coisa você encontra, mas esse não é o normal. Uma moça jovem que engravida de um vereador e que conta isso para os pais, vai levar uma bronca dos pais, obviamente, mas vai ser recebida e amada como filha. Aí o Rafinha Bastos prevê uma crítica muito comum. Não, mas a gente tá lutando pela liberdade do feto de nascer. E a resposta dele para essa grande pergunta é, na verdade, é que o caso é muito mais urgente do que isso. Para mim, isso tem que ser tratado como uma questão de saúde pública. Você tem que dar opção para a mulher é dona do próprio corpo. Claro, ela é dona do seu corpo, ela não é dona do corpo de outra pessoa que está crescendo dentro dela, porque ela colocou lá. A menos que ela tenha sido estuprada, ela colocou lá por espontânea vontade. Ela se sujeitou a algo que poderia engravidá-la. Ela foi responsável e dona do seu corpo nesse ato. Agora, ela não pode matar uma outra vida que cresce dentro dela. É um absurdo que a mulher tem que se sujeitar a isso quando ela não queria. Tudo bem, mas foi assim que a natureza se configurou. As crianças crescem dentro do corpo dela. Você quer achar uma solução para isso? Encontre meios tecnológicos de uma criança crescer fora do corpo da mãe. Encontre um jeito do bebê que seria formado dentro do ventre da mulher poder ser retirado ainda em vida e colocado num tubo e crescer saudável lá. Tudo bem. Aí você resolveu o problema do aborto. Você encontrou um meio tecnológico de preservar a vida da criança, preservar a saúde da criança e preservar o direito da mãe sobre o seu próprio corpo. Até lá, a alternativa é matar a criança ou ser um ser humano responsável, adulto, coerente e humano de fato. Se elas não estão preparadas para cuidar de uma criança, então que não estejam abertas ainda à vida da fecundidade sexual. Se elas não estão preparadas a isso, então façam como muitas mulheres fazem e entreguem seus filhos para adoção. É muito melhor que a criança seja adotada por uma família que a quer do que ela seja assassinada. Muitas mães nem veem o filho que nasce. Eu tenho uma colega obstetra e é muito comum que a criança nasça e a mãe nem veja o filho e já vá direto para a fila de adoção, e tem mais pais tentando adotar no Brasil do que crianças para serem adotadas. É muito melhor que essa criança vá para uma família que deseja ela, do que ela seja assassinada de fato. Entregar a criança para adoção, se a criança é indesejada, eu não acho que é uma coisa muito boa. Não é muito bonito, mas é muito melhor, infinitamente melhor do que o assassinato daquela criança. Tudo bem, tudo isso é muito traumático, mas é muito menos traumático do que o trauma da morte, do que o trauma do assassinato. Existem muitas pesquisas científicas sobre os efeitos psicológicos do aborto na mente daquela que aborta. Seja legal, seja ilegal. O aborto sempre causa efeitos psicológicos terríveis numa pessoa. Hoje você é a favor do aborto. Você faz o aborto. Se amanhã você não for mais, você vai ter que lidar pro resto da sua vida com a ideia de que você cometeu o assassinato do seu filho. Então, pense bem antes de cometer esse tipo de atrocidade. Rafinha Bastos, evidentemente, não faz a menor ideia do que é que ele está falando. Por favor, não vá lá ser hostil ao indivíduo, mas se você for no vídeo dele, por favor, deixe um comentário negativo, repreenda-o por esse tipo de postura, com educação, com graça, tá? Sem xingamentos, simplesmente deixando claro que a opinião dele não representa aquilo que é correto, que é humano e que é civilizado. Então tudo bem, quis gravar sobre isso porque assassinato de criança é uma coisa que mexe com os meus brios. Existem muitos assuntos que são polêmicos, são meras questões de opinião. Aqui é uma questão de opinião que lida diretamente com a vida. Se o Rafinha Bastos está errado, ele está incentivando que pessoas assassinem seus filhos. Eu acho que se eu tivesse uma posição em que eu posso estar errado, que eu não tenho plena convicção a respeito disso, se o meu erro vai incentivar assassinato de criança, eu seria muito responsável antes de colocar esse tipo de coisa na internet, certo? Mas quem disse que todo mundo é adulto, responsável e civilizado, não é mesmo? Rafinha Bastos pode ser um ótimo humorista, é um péssimo teórico da antropologia intrauterina. Então muito obrigado por nos acompanhar até aqui, manda esse vídeo aí para seus amigos para ajudar a termos alguns comunicadores falando contra essa questão do aborto aqui na internet. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.